Hoje a pergunta é simples, mas a resposta vai explodir a sua cabeça. Até onde o Ben 10 chegaria em Dragon Ball, sem viagem, sem exagero, só na base do que ele realmente mostrou. Se você acha que o Goku sola todo mundo, cuidado, porque hoje o relógio vai girar e talvez o Omnitrix vá muito além do que você imagina. Pra quem só lembra do Ben 10 criança gritando, tá na hora de virar herói, na Cartoon Network, segura aí. O Ben 10 não é só aquele moleque com relógio. O cara já protagonizou 4 séries, alguns filmes, quadrinhos e ainda deixou rastro em fanfics malucas. Em resumo, ele é um dos personagens mais bem desenvolvidos da Cartoon Network, mas aqui eu vou focar só no Ben clássico, aquele da primeira geração, Ben 10, Alien Force, Ultimate Alien e Omniverse. Reboot de 2016? Não. Gwen 10, Ben 23, Mad Ben? Também não. É o Ben 10 raiz e o Ben 10.000, sua versão veterana. Tudo começa no Omnitrix, uma das tecnologias mais absurdas já criadas em desenho animado. Criado por Azimuth, um dos maiores gênios do universo, o Omnitrix é basicamente um banco de DNA alienígena. Ele escaneia, copia, armazena e permite que o Ben se transforme em qualquer uma das espécies que ele pegou. Na prática, são mais de 70 aliens desbloqueados, mas se contar tudo o que já foi citado, o banco de DNA chega a quase 2.000 espécies. Isso sem contar upgrades, como o Ultimatrix, que bota os aliens para evoluir numa simulação de milhões de anos, criando versões Ultimate mais fortes ainda. É importante ressaltar que, sem o Omnitrix, Ben 10 não duraria um round contra nenhum Guerreiro Z, diferente daqueles jogos em que você consegue bater em todo mundo com o Ben 10 base. Goku, Vegeta, Kuririn, qualquer um deles derruba o garoto em um piscar de olhos, mas com o Omnitrix ainda temos muito o que investigar. Já pensou em investir e ter um retorno de 26%? Calma que isso é real e seguro. Galera, antes de tudo, preciso contar pra vocês uma oportunidade incrível. A parceira de confiança do canal, MB, está oferecendo uma chance única de investimento com ganhos de 26%, absurdamente mais altos do que os que você vê por aí, e com tanta segurança quanto. Uma chance real para quem quer ganhar dinheiro de forma passiva e dar o melhor para si e para sua família sem dor de cabeça. Essa é a renda fixa digital, a versão moderna dos investimentos tradicionais, como consórcios ou títulos que rendem juros. A segurança e o baixo risco são garantidos pela MB, a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. A transparência e a conformidade com órgãos reguladores é um dos grandes diferenciais, como o Banco Central, CVM e Ambima. E a oportunidade exclusiva é a Super Quarta, que está de volta com ganhos de até 4 vezes mais do que a poupança e 172% do CDI. Quem entende de investimento sabe o peso desse número. Você sabe exatamente quanto e quando vai receber, sem taxas e com conta gratuita no MB. Mas atenção, a oferta vai só até o dia 2/7 e sempre acaba muito rápido, que é o dia da Super Quarta. Os ganhos são os maiores possíveis, a segurança é garantida e a última oferta foi um sucesso. O ativo se esgotou em apenas alguns minutos. Agora você pode aproveitar essa nova chance, especialmente se chegou aqui pelo canal. O link está na descrição deste vídeo e o QR Code está aqui na tela. É só apontar a câmera do seu celular e se cadastrar na promoção, mesmo que você já tenha conta no MB. Se ainda não tiver, abra sua conta gratuitamente pelo site ou pelo app da MB. Eu levei apenas 2 minutos. Aguarde o lançamento da oferta na quarta-feira. As instruções chegam por e-mail porque é algo exclusivo e com vagas limitadas. Qualquer pessoa pode participar com um investimento mínimo de apenas R$100. Você pode colocar bem mais o quanto você quiser para multiplicar ao máximo seu dinheiro. No futuro, você vai se agradecer por ter acreditado em você hoje. Não negligencie seu futuro e da sua família, essa chance é imperdível e vai passar tão rápido quanto um teletransporte do Goku. Para começar, nem tudo é poder cósmico. Ben 10 tem aliens básicos que já seriam monstros em Dragon Ball clássico, por exemplo. 4 braços, o Tetramando favorito, é forte o bastante para segurar mísseis em movimento, mudar a trajetória só girando o punho e criar ondas sônicas gigantes batendo as mãos. O Enormossauro vai além, pode crescer várias vezes e chegar a levantar mais de 200 toneladas. Imagine o Gohan do Torneio do Céu enfrentando um monstro de 20 metros, pele grossa e força absurda de dinossauro. Bom, acho que o Enormossauro não seria páreo não. Mas quando o assunto é velocidade, o destaque é o XLR8, que, pra quem não sabe, uma curiosidade, XLR8, lido em inglês, é XLR8, Accelerate, que significa acelerar, que tem tudo a ver com o personagem. Comenta embaixo se você sabia essa curiosidade. Esse alien, mesmo na fase criança, já corria a mais de 800 km por hora. E adulto? Bom, tem indícios de que ele cruza o planeta em segundos, mas na primeira série, sua velocidade é extremamente inconsistente, natural de personagens velozes. Em alguns episódios, como o de beisebol,
Invincible. Parece que ele pode correr tão rápido que para o tempo, mas em outros ele é claramente visível para todos quando corre. Além disso, tem o Jet Ray, o raia-jato, que voa em hiperespaço de planeta em planeta, e o Clockwork, que não só viaja no tempo, mas pode literalmente congelar o fluxo temporal e passear enquanto tá parado. Tá, mas até aqui a gente ainda tá falando de força, velocidade, alguns hacks de DNA, só que o Ben tem cartas na manga que fazem tudo isso parecer brincadeira de criança. Quer saber como ele chega perto, ou até passa, deuses e personagens extremamente apelões de Dragon Ball? É aqui que entra as maiores loucuras. Ghost Free, o lado sombrio. Muita gente acha que o Alien X é o único apelão de Ben 10, mas outro Alien, que parece, entre aspas, fraco, poderia ser um pesadelo em Dragon Ball, o Ghost Freak, ou Fantasmático. Esse bicho é um fantasma que pode ficar invisível, intangível e possui a mente de quem ele quiser. Imagina isso, o Vegeta tá todo cheio de pose, Super Saiyajin Blue, aura explodindo, e do nada, o Ghost Freak entra na cabeça dele, apaga a consciência e faz ele se auto-nocautear. É praticamente um golpe sujo, mas quem disse que o Ben joga limpo quando o multiverso tá em jogo? Bom, mesmo que isso possa parecer certo, vimos que personagens como o próprio Vegeta têm defesa mental, assim como ele fez, libertando-se de Babidi. Tudo isso também por meio do Ki. Portanto, acho que não seria tão fácil assim, e a disparidade de poder não daria brechas. Clockwork, o dono do relógio do tempo. Outro que não pode ficar de fora é o Clockwork. Enquanto o Hit brinca de pular frações de tempo, o Clockwork para tudo de uma vez. Literalmente pausa o fluxo temporal, passeia, remonta o cenário, e ele pode até envelhecer alguém até virar poeira, ou mandar para um universo alternativo, onde você nasceu, sei lá, como uma pedra. Um poder muito apelão, mas a gente vai analisar mais pra frente se isso funcionaria. Atomics, o reator ambulante. E se nada disso funcionar, sempre tem o Atomics. Esse alien é uma usina nuclear viva, joga radiação pra todo lado, solta rajadas nucleares e, se quiser, deixa metade do elenco de Dragon Ball com mutação, câncer e crise de tireoide em questão de segundos, mas, bom, fica meio difícil acreditar que personagens como os de Dragon Ball não teriam defesa para radiação, mesmo que seja uma barreira de Ki, mas ataques inesperados sempre são um problema. E além disso, tem mais. O Ben pode combinar DNA, criar fusões improváveis e até misturar aliens como o Alien X com o Atomics, formando o temido Atomic X. É literalmente um Alien X radioativo, um deus com reator nuclear portátil, que é para isso como? Bom, a gente vai ver, mas calma que tem pegadinhas. Não adianta pintar tudo como se fosse tão preto no branco. Cada hack tem uma brecha. O Ghost Freak pode ser resistido por mentes fortes, tipo o Majin Vegeta. Clockwork pode ser surpreendido por alguém rápido bastante. Atomics pode ser abatido antes de liberar radiação suficiente. Então o Ben tem as armas, mas precisa saber usar. E nada garante que a pura força bruta de personagens como o Goku e o Vegeta não poderiam quebrar uma prisão temporal, por exemplo, como no caso do Hit. Mas esse papo temporal vai ficar pra depois, porque agora nós vamos dar um salto no tempo. O Ben 10.000. Até aqui falamos do Ben criança e adolescente, mas todo fã raiz sabe que existe o Ben 10.000, a versão veterana, mais madura que carregou o Omnitrix a vida inteira. Esse cara é basicamente o Goku GT do Ben 10, é o Ben no auge, sem limite de experiência. O Ben 10.000 tem mais aliens desbloqueados, domina todos de forma instintiva, combina poderes em combate como se fosse uma segunda natureza. E aqui que chegamos em um recurso muito interessante, o Bioomnitrix. E é aí que entra a cereja do bolo, o Bioomnitrix. Pra quem não lembra, o Bioomnitrix é uma versão que o próprio Ben aprimorou, onde ele pode fundir aliens à vontade. Não é só alternar formas, é combinar os DNAs. E se isso não fosse suficiente, tem um detalhe que faria os Saiyajins ficarem carecas de medo. O Omnitrix pode copiar DNA em contato físico. Já pensou se o Ben encosta no Goku ou no Vegeta? Ele literalmente pode destravar o DNA Saiyajin. Mais que isso, se ele tivesse contato, poderia absorver os instintos de luta de Goku e na prática viraria um ser extremamente poderoso. Só que como vimos lá na saga Black, o próprio Black não sabia usar o corpo do Goku tão bem quanto o próprio Goku. O que deixava ele apelão era ter o Ki dos deuses, e um corpo praticamente zerado para poder fazer um Zenkai quase infinito. Mas o próprio Vegeta diz que apenas alguém como o próprio Kakaroto poderia usar tão bem as próprias células. Então talvez esse não seja o melhor recurso, porque ele não teria nenhuma habilidade praticamente com a raça Saiyajin, se transformar, sentir o Ki, etc. Mas bom, um outro recurso bem interessante que não podemos deixar de falar, seria um pecado para esse vídeo, é o fail-safe. Porque se você acha que derrubar resolve, sinto muito, o Omnitrix tem um fail-safe. Se o Ben for morto de forma brutal, o relógio vasculha todo o banco de DNA e reconstrói o corpo dele a partir de outra espécie. É como um respawn automático. Você destrói o Ben, mas o Omnitrix ressuscita ele e de um outro jeito. Mas calma, por mais overpower que isso soe, o maior limitador do Ben sempre foi o próprio Ben. Ele não é um contador, ele não quer dominar ninguém, nem usa o Omnitrix para virar
virar ditador do universo. Mesmo quando tem um poder absurdo na mão, o instinto dele é se segurar, não exagerar. É o mesmo motivo de Goku não exterminar vilões logo de cara. Ele quer uma luta justa, Ben quer proteger, e sabe que quanto mais poder, mais responsabilidade. Essa moralidade é o maior limitador do Ben 10.000, mas segura que o auge ainda vem aí. Então pensa, força, radiação, viagem no tempo, DNA Saiyajin, fusões infinitas, ressuscitar se morrer, tudo isso é real dentro do que o Ben já mostrou, ou poderia fazer teoricamente, mas o maior argumento ainda não entrou em cena, e é claro que eu tô falando dele. Mas antes, vamos falar de alguns problemas que poderiam sabotar Ben, deixando muito difícil uma probabilidade de vitória. Antes de todo esse papo de poder limitado, vale lembrar que o Omnitrix não nasceu perfeito. O original tinha um limite de 10 minutos por transformação, vivia transformando Ben no alien errado e ainda bugava como se fosse hackeado, mesmo que o Omnitrix entenda melhor a situação do que o próprio Ben. Só depois de 5 anos é que o Azimuth recalibrou tudo, e assim o Ben começou a usar o potencial de verdade. É curioso comparar isso com o Goku, por exemplo. Ele também tropeçou com o Super Saiyajin Blue, dominou o instinto superior na marra, e é como se cada versão do Ben fosse um arco de treino para usar o relógio sem cair em armadilhas. Com as novas versões, a evolução forçada, o simulador de 1 milhão de anos, é algo bem subestimado, que é o Ultimate, o Supremo, o modo evolução. Muita gente acha que é só um modo forte, mas na real, o relógio pega o DNA de um alien e simula a vida dele num cenário de sobrevivência extrema por até 1 milhão de anos, tudo comprimido em segundos. É literalmente um sobreviva ou morra em loop, forçando mutações que deixam a espécie letal. Essa função transforma aliens medianos em monstros de guerra, e é exatamente isso que você tá pensando que poderia acontecer. Provavelmente uma das coisas mais absurdas de todas, o Saiyajin Supremo, sim, o Ultimate Saiyan. Bom, com isso, teríamos uma versão absurdamente mais poderosa, como o próprio Broly, que, ainda assim, talvez não seja um Saiyajin com 1 milhão de anos de evolução. Os Saiyajins do Universo 6, por exemplo, são bem mais fortes. Se a gente for pensar, Kiabi e Caulifla, todos desbloquearam o Super Saiyajin muito mais fácil que Goku e Vegeta. Tudo isso porque a raça do Universo 6 é mais evoluída, por isso que nem cauda tem mais. Seria como isso, só que muito mais forte. Mas mesmo se transformando em um Saiyajin Supremo, provavelmente demoraria muito para alcançar o nível de Goku e Vegeta. E Ben não sabe usar o Saiyajin, muito menos usar o Ki. Então é uma boa possibilidade que eu deixo para vocês aí embaixo nos comentários. E um detalhe que falta muito fã lembrar é que o Ben 10.000 não só acumula aliens, ele faz upgrade no Omnitrix sozinho. O Biomnitrix foi criação dele, não do Azimuth, e o Biomnitrix permite fundir DNAs de novas espécies mesmo à distância. Então se o Goku ou o Broly lutassem perto demais, arriscariam virar material genético, porque ele não precisaria encostar, só precisaria de dados. Tudo isso, combinações, absorção de DNA, upgrades, é absurdo. E mesmo assim, ainda não chegamos no maior trunfo, o Alien X, que é basicamente o modo Deus do Ben 10. A parte que faz todos esses truques parecerem treinamento de artesanato perto do real poder. Mas para entender se o Alien X realmente faria o Ben 10 solar todo o multiverso de Dragon Ball, eu vou abrir isso de um jeito certo, e vai ser agora. Chegou a hora. O Alien X é, sem discussão, o Coringa do Ben. Enquanto tudo que falamos até aqui, DNA, Biomnitrix, Failsafe, formas supremas, depende de tática e de situação, o Alien X é o poder de dar game over no jogo. Ele pode manipular o tempo, reescrever a realidade, recriar um universo inteiro do zero. Ele literalmente já fez isso quando falhou em parar uma destruição. Estalou os dedos, resetou tudo, todo mundo ressuscitou. Pensa num Goku tentando se mover contra isso. Até aqui, acredito que os personagens de Dragon Ball teriam defesa, por inúmeros motivos, mas eu não vou falar para o vídeo não ficar com 30 minutos. Mas, se o Alien X é basicamente um personagem Deus Ex Machina, que pode fazer tudo, a comparação justa dentro de Dragon Ball seria o Zenhou, o rei de tudo. Zenhou não luta, ele existe e se algo irrita, ele apaga com um gesto. O Alien X faz igual, mas pessoalmente não manda outras pessoas fazerem um trabalho, ele é o exército, o juiz e o executor. Na prática, é 1 contra 1 entre dois personagens que têm a autoridade do roteirista e quem aperta o botão primeiro vence. E é aqui que vem a parte polêmica. Porque mesmo tendo todo esse poder, Alien X não age sozinho. Ele precisa de permissão. Se o Ben estiver inseguro, distraído, moralmente preso, o Alien X vira uma muralha de mármore parada, intocável, mas inútil. No dia que Ben destravou o Alien X, ele venceu outra entidade igual. Mesmo assim, ele não ficou usando isso toda hora. Por quê? Porque pra ele, poder total não é resposta pra tudo. Ele prefere tentar outra solução. É quem o Ben é. E aqui que entra o detalhe que decide o resultado realisticamente. O Ben não é o Zenhou.
Zenho não tem empatia, não tem moralidade, ele existe para destruir e criar. O Ben é um garoto, mesmo adulto, com princípios que limitam a própria arma final. No meio de uma luta real, com Goku Blue dando tudo de si, um Vegeta, um Bills, um Whis, o Ben poderia hesitar. Mas essa brecha é tudo que esses personagens precisam para virar o jogo, porque diferente do Alien X, eles não param para debater moral, eles só batem. Então, no papel, o Alien X destravado, o Bioomnitrix, DNA Dump e o Failsafe é praticamente invencível. Tecnicamente, ele tem resposta para tudo, reescreve o passado, ressurge se morrer, vira o próprio adversário, mas na prática, o Ben não é só potencial. Então, realisticamente, dentro de tudo que foi mostrado, sem fanfic, Ben 10 poderia sim apagar o multiverso de Dragon Ball se usasse tudo sem restrição. Mas no cenário de uma luta real, na mentalidade real, é muito mais provável que ele chegasse até o nível do Zenho, mas parasse de propósito antes de apertar o gatilho e acabar com tudo. Isso usando o Alien X, claro. Ele poderia ter o poder de tudo, mas não fazer tudo, não apagar o multiverso de Dragon Ball, e no fim, Goku e Ben ficariam amigos. Então, entre socos, manipulação de DNA, combos de aliens, viagens no tempo, radiação nuclear, fantasmas possuindo Saiyajins e um Alien X que poderia rebobinar todo o torneio do poder, a resposta é: o Ben pode sim acabar com o verso de Dragon Ball, mas ele não faria isso. E por isso que ele é um dos personagens mais quebrados de toda a ficção, mas também um dos mais presos dentro da própria moralidade. E agora eu quero saber de você, se o Ben 10 realmente quisesse, sem moral, sem limite, quem pararia ele? Zenho, Bills, Goku ou não teria chance? Comenta aí embaixo, me diz sua teoria, deixe seu like se curtiu essa maratona de DNA alienígena, se inscreve porque aqui o multiverso é sempre debatido no detalhe e não esqueça também de abrir a sua conta no MB. O link tá embaixo na descrição, o QR Code tá aqui na tela e essa é a sua oportunidade de mudar a sua vida financeira para sempre. Não deixe passar, a Super Quarta é por tempo limitado e você pode ficar de fora. Os ganhos são muito bons, então não perca essa oportunidade. É isso, galera. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!